Lendo a Bíblia em um ano. Dia 168. Primeira leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículos 1 a 46. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então, Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: Sim, sou eu. Vai, diga a seu senhor: Eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei, para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor o rei não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor o rei que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora, você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar! Então Elias respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo.
Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos! Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus! Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim
por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Segunda leitura, Atos, capítulo 11, versículos 1 a 30. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre,
e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Terceira leitura. Salmos, capítulo 135, versículos 1 a 21. Aleluia! Louvem o nome do Senhor! Louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi Ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Quarta leitura. Provérbios, capítulo 17, versículos 12 e 13. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa.